Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Damasio do canal Psicometria Online. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre análises fatoriais confirmatórias utilizando o software JASP, tá? Se você não conhece o JASP, né, eu vou falar rapidamente aqui sobre ele. O JASP ele é um programa 100% gratuito que está sendo desenvolvido, né, por uma turma da Universidade de Amsterdã, na Holanda, e é um programa extremamente forte, tá? Tem vários procedimentos de análise de dados aqui dentro e com métodos muito atualizados, tá? Métodos muito bons, muito robustos. Você pode baixar aqui, né, nessa página que vocês estão vendo, jaspstats.org. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa baixar, tá? É, um outro recado importante antes da gente começar a realizar a análise propriamente dita é o seguinte, ó. Esse vídeo ele vai ser rápido e objetivo para quem já quer aprender a analisar, né, a realizar uma análise fatorial confirmatória no JASP, tá? Mas se você está querendo entender o que é análise fatorial confirmatória, quais são os seus pressupostos, etc., eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui passando aqui em cima nesse momento agora, ó, que se chama Introdução à Modelagem por Equações Estruturais, que é um vídeo, né, onde eu apresento, né, toda a família da modelagem por equações estruturais, faço uma ampla introdução e incluindo, né, alguns modelos de análise fatorial confirmatória, tá? Então, se você quer entender um pouco melhor o que é análise fatorial confirmatória, o que é modelagem, assiste primeiro o outro vídeo, tá, que é teórico, depois você vem aprender aqui, né, colocar a mão na massa, beleza? Bem, agora vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha só. Nesse exemplo aqui, tá? A gente vai realizar algumas, na verdade, algumas análises fatoriais confirmatórias de um instrumento, né, que eu escolhi, é um instrumento que eu tenho dados coletados, que é o inventário para avaliação da síndrome de burnout, tá? Esse instrumento aqui, ele teoricamente, né, ele é composto por quatro fatores, tá? Então, passando aqui um pouquinho para a tabela 3, a gente tem, né, aqui quatro fatores, né, onde a gente já sabe, né, quais são os itens que carregam, né, em cada um desses fatores. Então, o primeiro ponto importante, né, na análise fatorial confirmatória, você tem uma estrutura pré-determinada, você já sabe, né, quais são os itens que vão fazer parte de cada um dos fatores com o qual você está testando. Por quê? Porque essa estrutura ela já foi apresentada ou teoricamente, né, existe uma teoria que diz, né, quais são os itens que fazem parte de cada um desses fatores, né, e também quantos fatores tem o instrumento. E também, né, muitas vezes você já tem, né, evidências empíricas dessa estrutura, ou seja, essa estrutura já foi encontrada em vários outros estudos, né? Então você vai testar, né, avaliar a plausibilidade, né, de uma determinada estrutura na sua amostra, tá? Então é para isso que serve a análise fatorial confirmatória, beleza? Se eventualmente você tiver com dúvidas sobre o que é, qual é a diferença entre confirmatória e exploratória, eu também tenho um outro vídeo que vai estar passando aqui agora, que é onde eu apresento, né, análise fatorial exploratória para você, beleza? Então vamos lá, pessoal. Só para deixar isso aqui, né, mais rápido e objetivo possível, essa escala, né, que a gente vai realizar esses procedimentos, como eu disse, ela é composta aqui, né, por quatro fatores, tá? Então, o primeiro fator, exaustão emocional, é composto, né, pelos cinco primeiros itens do instrumento, né? Então, item um, item 2, item 3, item 4, item 5. Depois a gente tem realização profissional, que é composto, né, pelos subsequentes, né? Então vai do item 6 até o item 10. Depois a gente tem um terceiro fator do burnout, que é a desumanização, que vai do item 11 até o item 15. E depois a gente tem, né, um quarto fator, que seria, né, o distanciamento emocional, que vai do item 16 até o item 19. Tá? Então a gente tem três fatores com 5 itens e um quarto fator com 4 itens, beleza? Totalizando 19 itens. Vamos lá, pessoal. O JASP, né, ele tem essa interface aqui, tá, que vocês estão vendo. Na verdade, eu já abri o banco de dados, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova versão aqui. Tá, beleza, olha só. O JASP ele vai ter essa interface aqui, né? Então o que é que você vai fazer, né? Se você já tiver um banco do SPSS, ótimo, porque o JASP ele consegue ler facilmente um banco do SPSS. Se você tiver um banco do Excel, também não tem problema, ele consegue ler, né? Basta que você venha aqui, né? Clica aqui nessa três listrinhas aqui azuis.
Open, né? Aí você vai ver ou arquivos recentes ou abrir do seu computador. Eu vou aqui abrir do arquivo recente, né? Eu já estou trabalhando com esse banco aqui há um tempo. E quando você abre o banco, né, ele vai aparecer assim, tá? Ponto importante do JASP, tá? Ele não permite, né, que você faça alterações aqui no banco de dados, né, se você abre direto do SPSS, tá? Então ele é um programa, né, que ele tá lendo, né, tudo que já tem pré-determinado, beleza? E aí, pessoal, quando você abrir o JASP, né, vai ter aqui uma janelinha chamada Factor, tá? E aí vão ter algumas opções, né? Entre elas, ó, análise de componentes principais, análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória, né? Como a gente quer realizar uma confirmatória, a gente vai clicar aqui. Bem, o JASP ele tem uma leitura, né, uma diagramação, assim, na verdade, muito fácil, muito intuitiva, né? Então, o que é que acontece? Olha só, quando você abre, né, o módulo de análise fatorial confirmatória, ele já vai me dizer aqui, olha, fator 1, né? E aí ele já vai me pedir, né, para que eu coloque aqui os itens que fazem parte, né, de cada um desses fatores, né? Então eu já tenho uma estrutura pré-determinada que eu mostrei para vocês, né, que está aqui, que é oriunda, né, dessa estrutura aqui empírica, né, do artigo, e eu vou testar a plausibilidade dessa estrutura, tá? Fazendo isso, pessoal, eu simplesmente devo, né, marcar os itens que fazem parte do fator e passar para cá, né? Então eu seleciono todos os itens e passo para cá. Veja só, eu não estou conseguindo passar. Tá dando problema. Por que isso acontece, pessoal? Porque o JASP, tá? Ele realiza análise fatorial confirmatória quando você diz, né? Quando você informa para ele que todos os itens aqui eles têm uma estrutura, né, escalar, tá? Então o que é que você vai precisar fazer? Às vezes o JASP vai conseguir ler esses itens aqui e entender eles como escalares, né? Mas geralmente o padrão deles é fazer a leitura dos itens como ordinal, tá? Então você vai clicar aqui, né, nesse gráficozinho de cada item e vai trocar, né, de ordinal para escalar, tá? Essa é a única forma que o JASP consegue realizar análise fatorial confirmatória, beleza? Então você vai precisar fazer isso aqui para todos os seus itens de interesse, né? Então clica, vai trocando para escalar, troca, troca, troca. Enfim, vou fazer isso aqui para todos os 19 itens, tá? Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Feito. Bem, então todos os 19 itens já foram trocados, né? Você clica aqui, ó, nessa setinha aqui e ele vai voltar, tá? Voltou aqui para o meu modelo. Agora sim eu consigo, né, colocar os itens que eu quero, tá? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que você vai fazer, né? Você pode segurar, se tiver na ordem, né? Como esse banco tá, né? Você pode segurar Shift, tá? E marcar o último item que você queira colocar, né? Então, por exemplo, o fator 1, né? Vai do item 1 até o item 5, né? Segurei Shift, cliquei, passo para cá e eu posso dar um nome para esse fator aqui, né? E o nome nada mais é, teoricamente, do que exaustão emocional, tá? Para facilitar, eu vou colocar uma sigla, tá? Beleza. Mas a gente tem, né, nesse caso, um instrumento de 4 fatores, tá? Deixa eu só, antes disso, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa rápida aqui, tá? Antes de seguir. Olha só, é, rapidamente aqui, né, só para você ficar claro isso na sua cabeça, tá? Existem diferentes tipos de modelos fatoriais, né? Existem modelos fatoriais unifatorial, que é quando a gente tem uma variável, né, aqui latente sendo mensurada, né, e essa variável latente aqui ela responde, né, ela é capaz de explicar todos os itens do seu instrumento, né? Então item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Tem um errinho aqui, item 8. Então isso aqui é uma estrutura, né, um modelo unifatorial. A gente pode ter, né, um modelo multifatorial correlacionado, né, como é o nosso caso desse instrumento de burnout, que a gente tem 4 fatores, né, então cada fator, né, explica, né, alguns dos itens do instrumento, né, e geralmente quando a gente tem mais de um fator, esses fatores eles são correlacionados entre si, né, porque é muito difícil, principalmente se você trabalhar com variáveis psicológicas, né, que esses blocos de variáveis latentes eles não tenham relação, tá? Então geralmente os programas colocam por padrão essa correlação entre os fatores, tá? Então isso aqui a gente chamaria de multifatorial correlacionado. Se você desejar, você pode fixar a zero, tá? Essas correlações entre os fatores aqui.
Depois, né, você pode testar, né, também um modelo fatorial de segunda ordem, né? Então, por exemplo, né, você tem vários pequenos fatores aqui de primeira ordem, né, que explicam os itens, mas todos esses fatores aqui, eles fazem parte, né, de um construto maior, né, que explicam esses fatores e sim, aí esses fatores por sua vez explicam os itens, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de modelo de segunda ordem ou modelo hierárquico, tá? Você pode ter vários fatores de segunda ordem aqui, a depender da quantidade de fatores de primeira ordem que você tiver, e você pode até eventualmente ter um fator de terceira ordem aqui, tá? Então, um terceiro fatorzão aqui em cima que explicaria os fatores de segunda ordem, os de segunda ordem explicariam os de primeira ordem e esses de primeira ordem que explicariam os itens, tá? Então, isso aqui, né? Nesse caso aqui, a gente chama de segunda ordem, mas você também vai encontrar na literatura modelos hierárquicos, tá? Então, esses três tipos de estrutura aqui, pessoal, são os três tipos de estrutura que o JASP permite fazer, né, com esse sistema de cliques, tá? Que você está vendo aqui, né? Um sistemazinho de cliques onde a gente escolhe os fatores, tá? Existem estruturas fatoriais mais complexas, como por exemplo, modelos bifactor, modelagem por equações estruturais exploratória, controles de viés de resposta, né, dentro da análise fatorial, mas infelizmente o JASP não permite fazer, tá? Então, só para você entender, eu vou mostrar nesse vídeo aqui os modelos unifatorial, multifatorial correlacionado e segunda ordem, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, imagina que a gente estaria, né, interessado só em mensurar a exaustão emocional, né, a primeira faceta do instrumento. Ou imagina que você está, né, com um instrumento que é de fato unidimensional e você quer testar isso, né? Então você já colocou os itens aqui, né? A gente já colocou. E aí o que é que acontece? Ele já começa, né, a aparecer algumas informações aqui, tá? Só que a gente vai precisar melhorar um pouco, né, as solicitações para que fique mais adequado, tá? Então vamos lá. Primeira opção que você tem aqui são os fatores de segunda ordem, tá? Então não é o caso, a gente não vai fazer isso agora, né? Então você pode deixar isso para lá. Depois você tem a opção, né, Model Options, onde tem algumas informações aqui, a depender da complexidade do seu modelo. Por exemplo, incluir a estrutura de média, né? Então, por exemplo, se você estivesse trabalhando com dois grupos, você poderia, né, pedir, né, solicitar a média dos fatores latentes aqui para também, né, testar, realizar testes de diferenças de médias de variáveis latentes para os diferentes grupos que você está trabalhando, tá? Então, não é nosso caso. Depois, né, se você quiser, né, se você estiver trabalhando com estrutura de mais de um fator e quiser solicitar, né, que esses fatores não sejam correlacionados entre si, você pode marcar essa segunda opção, né, que ele vai fixar a correlação dos fatores a zero, tá? E depois, pessoal, ele tem uma terceira opçãozinha aqui, né, chamada Factor Scaling, que é a forma, né, a qual ele vai fixar alguma informação do modelo para que ele possa ter graus de liberdade suficiente para rodar. Todo programa faz isso, tá? Todo programa fixa uma informação para poder rodar, né, o modelo completo. No caso do JASP, ele fixa a variância do fator A1, tá? Então, se você olhar aqui, ó, factor variance, a estimativa dela aqui é 1, tá? Porque é uma carga que ele é uma informação que ele precisa fixar. Alguns outros programas fixam a primeira carga fatorial, a carga fatorial do primeiro item, tá? E depois, né, quando a gente solicita a informação padronizada, essa carga fatorial aparece. Então, a princípio, você não precisa mexer nisso, tá? Escolher, né, a variância do fator ou marker variable, né, que seria, né, uma variável, né, o item 1 de um fator para fixar ele a 1, não vai mudar as estimativas finais não, tá? Então você não precisa mexer nisso, tá? Então vamos fechar aqui essa opção por enquanto, tá? É, depois, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, output adicional, né? Então aqui sim a gente já começa a solicitar algumas informações importantes, tá? Primeira coisa que você vai marcar aqui são os índices de ajuste, né? Additional Fit Measures. Esses índices de ajuste, eles são
o conjunto de informações que vão dizer, né, que vai dizer se a sua estrutura, a estrutura que você está testando, ela se adequa ou não aos dados que você tem em mãos, tá? Porque o que acontece? A análise fatorial confirmatória, você está dizendo, né, está pedindo para ele testar um modelo pré-determinado. E aí ele vai dizer, beleza, eu testo. E aí eu vou lhe dizer se isso é adequado ou não para o seu banco de dados. E aí são os índices de ajuste, né, que vão trazer essa informação da adequação, tá? Ponto importante aqui. Existem vários índices de ajuste, né? Veja que quando eu marco essa opção aqui, ó, um monte de tabelinha aparece, né, ó. Additional Fit Measures, né? Então aparecem essas três tabelas aqui. Os principais índices de ajuste, eles foram discutidos naquele vídeo que eu mencionei para você, Introdução à Modelagem por Equações Estruturais. Então dê uma olhada nesse vídeo, dê uma estudada nele, tá? Caso isso aqui seja muito confuso para você, tá? A gente vai falar sobre eles daqui a pouco, mas os detalhes vão estar melhor apresentados no outro vídeo, beleza? Bem, eu vou pedir também para que você marque aqui, ó, índices de modificação, Modification Indices. Esses índices de modificação são as informações, né, que vão ser ditas sobre aonde o modelo que você está testando não se adequa, né, não casa, por assim dizer, com os dados que você tem em mãos, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma estrutura que não respeita, se você estiver testando uma estrutura, né, que não respeita a sua base de dados, né, as informações que você tem na base de dados, isso vai aparecer nos índices de modificação, tá? Também melhor explicado no videozinho introdutório de modelagem por equações estruturais, beleza? Bem, pessoal, agora, né, você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui em plots, tá? E aí você pode pedir aqui, né, o plot do modelo, tá? Quando você marcar isso aqui, ele já vai aparecer o gráfico aqui embaixo, olha só. Vai aparecer o gráfico aqui, tá? Depois, né, você vai marcar aqui, ó, apresentar os parâmetros, tá? Você vai pedir para ele apresentar os parâmetros aqui. E aí as cargas fatoriais vão aparecer, tá? Depois você vai precisar clicar aqui em avançado, um pouquinho mais embaixo aqui, ó, avançado. E aí, aqui, pessoal, aqui tem uma informação importante, tá? Porque olha só, a grande questão que você vai precisar marcar aqui é o método de estimação, tá? O método de estimação é a forma, né, a qual todos esses parâmetros aqui vão ser calculados, beleza? Então existem métodos de estimação mais corretos e métodos de estimação menos corretos. Vou dar algum exemplo, tá? Máximo Likelihood, ML. Esse método de estimação aqui, ele a princípio, ele requer distribuição normal dos dados. Então, se você não tem distribuição normal dos dados e se os seus dados eles não são escalares, você não deve utilizar o máximo likelihood, tá? Mas existe, né, uma correção do máximo likelihood para caso você não tenha distribuição normal, que é a máximo likelihood robust, tá? Então, se você marca aqui o máximo likelihood robust, você já controlou pelo desvio de normalidade, tá? Então você já tem aí uma técnica um pouco melhor. Mas aqui no JASP existem alguns outros métodos de estimação que são muito bons para quando você tem dados categóricos ordinais, que é o caso de escalas Likert, né? Escalas Likert, né, que variam, por exemplo, de 1 a 5 ou de 1 a 7, esses números, né, eles são ordinais, eles não são exatamente métricos. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a diferença de 1 a 2 na escala Likert é só de um ponto. Mas essa diferença de um ponto a gente não pode dizer que ela é matematicamente igual à diferença de 4 para 5, que também é uma diferença de um ponto. Entende? Então a gente tem uma ordem, né, de respostas que varia de 1 a 5. Dois métodos muito bons, né, para se trabalhar com dados ordinais é o Unweighted Least Squares, o LS, e o Diagonally Weighted Least Squares, DWLS. Esse método aqui, o LS, ele requer, né, uma amostra muito grande para ele se tornar preciso, né? Então amostras acima de 1000, acima de 2000,
ele se torna um pouco mais seguro, tá? Então, se você não tiver uma amostra tão grande, né, você pode escolher, né, o Diagonally Weighted Least Squares, que é um método, né, que foi desenvolvido especificamente para dados categóricos, e você marca aqui, né, a opção robusta, tá? Para que você controle por desvios de normalidade, tá? Então, DWLS robusto, a literatura vai chamar isso de Robust Diagonally Weighted Least Squares, RDWLS, tá? Vou deixar alguns artigos aqui na descrição onde você pode ter referências, né, para justificar essa escolha metodológica aqui, beleza? Depois, pessoal, aqui ainda em Advanced, aqui, ó, você vai marcar a opção, né, de padronização. Então, você vai solicitar que todas as informações aqui sejam padronizadas, né? Então, você está pedindo as cargas fatoriais padronizadas, enfim, né? Tudo aqui para que você possa entender um pouco melhor aqui é, o que você tem no seu modelo, né? Principalmente as cargas fatoriais, as correlações entre os itens, enfim, né? Tudo aqui padronizado. Veja, pessoal, aqui, olha, que quando eu marco essa opção aqui de padronizado, ó, vai aparecer uma coluna aqui nas estimativas dos parâmetros, tá? Ó, vai aparecer aqui a coluna, né? Ó, opa, perdão, ó, vou clicar aqui, ó, em solicitar tudo. Apareceu aqui a carga fatorial padronizada, tá? Então, pessoal, a princípio a gente tem uma seleção aqui, né, muito boa para uma escala Likert, tá? Tem só um ponto que eu não falei, que eu vou falar rapidinho aqui, ó, que é essa opção aqui, deixa eu fechar essas outras aqui, essa opção aqui de análise fatorial confirmatória multigrupo, tá? Análise fatorial confirmatória multigrupo é uma técnica, né, que vai avaliar, né, que você consegue avaliar em que medida o instrumento ele funciona de igual forma para diferentes grupos. Por exemplo, homens, mulheres, jovens, adultos e idosos. Por exemplo, imagine que você está realizando um estudo transcultural, Brasil e Portugal, por exemplo, e você quer comparar esses dois países. Antes de você fazer essas comparações, você precisa atestar que a medida funciona, né, de maneira equivalente ou de maneira invariante para os diferentes grupos, tá? Então, o JASP permite que você faça, né, análise fatorial confirmatória multigrupo. É um tópicozinho um pouquinho mais complexo, vou deixar para gravar, falar sobre ele mais para frente, tá? Bem, agora, pessoal, que a gente já tem, né, aqui todas as nossas solicitações, vamos dar uma interpretada aqui nos nossos resultados, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter aqui é o Q quadrado, tá? O teste do Q quadrado. A princípio, esse valor de P aqui, ele deve ser maior do que 0,05, tá? Então, quando a gente tem, né, um valor de P maior que 0,05, a gente diz, né, então que o modelo, né, o modelo testado, ele é equivalente ao que você tem na sua base de dados, tá? Então, por hora, né, aqui a gente já vê, né, que a gente tem um modelo que respeita, né, a estrutura dos dados, então isso é ótimo. Raramente você vai ter, né, que quadrados com valor de P maior do que 0,05, em geral vai ser menor, e aí quando é menor, você tem aí um modelo, né, o Q quadrado rejeitando o seu modelo. Mas, mais uma vez, Q quadrado é um índice de ajuste, né, assim, muito rigoroso, tá? Então é por isso que existem vários outros índices de ajuste aqui, tá? Se você não entende bem essa lógica do Q quadrado e esses índices de ajuste adicionais, volta lá no vídeo sobre modelagem para equações estruturais, tá? Desculpa ficar repetindo isso, mas é porque tá tudo muito claro lá, tá? Bem, depois, pessoal, a gente tem aqui, né, os índices de ajuste, né? Então, CFI 0,99, TLI 0,99 também, né? Então, valores muito altos aqui, né, para CFI e TLI. Depois a gente tem aqui, né? Eu vou falar só dos principais, tá? CFI, TLI aqui. Depois a gente tem, né, um RMCA muito bom também, né? Um RMCA tocando zero, com intervalo de confiança, né? Desculpa, né? O valor do RMCA é 0,043. O intervalo de confiança inferior tocando zero. O intervalo de confiança superior batendo 0,10, né, que é o limite máximo, tá? Então, esse intervalo de confiança no limite superior do RMC, ele tá um pouquinho alto, tá? E aí, pessoal,
Depois a gente vai entender, né, o que é que pode estar causando isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que é que pode estar causando esse valor, né, do intervalo de confiança do RMCA mais alto do que o que a gente gostaria. Por que mais alto que a gente gostaria? Porque existem pontos de corte, né, que vão dizer quais são os valores que a gente espera, né, para cada um desses índices, tá? Para CFI e TLI, por exemplo, a literatura recomenda, né, acima de 0,95. RMCA ele deve ser menor do que 0,06 e o intervalo de confiança aqui, né, o limite superior menor, né, do que 0,10, tá? Então a gente teve aqui no limite, tá? Bem, depois, pessoal, aqui olha só, a gente tem as cargas fatoriais, né, aqui na aba Parameter Estimates, as cargas fatoriais, e aí é muito simples de entender, né, porque veio o nome do indicador aqui, né, Burn 1, Burn 2, Burn 3, 4 e 5. E aí, como a gente solicitou as cargas fatoriais padronizadas, elas vão estar aqui, né, ó, na última coluna, tá? Então, vejam que as cargas fatoriais, a menor carga, né, é de 0,797, né? Então, uma carga de 0,80 e a maior carga, né, é a do item 4 de 0,89, né, 0,893. Então, cargas aqui muito altas, tá, para esse fator aqui de exaustão emocional. Aí, pessoal, depois ele vai ter aqui, né, um resíduo, né? O resíduo nada mais é do que o fator não consegue explicar do item, tá? Então, o resíduozinho aqui, ó, é isso aqui que aparece nesse gráfico aqui embaixo, né? Porque olha só, o fator ele vai explicar uma parcela desse item, né? Mas toda mensuração, toda medida tem erro, tá? E esse erro é o resíduo, né? Que aparece aqui embaixo, tá? Para você. Bem, olha só, um ponto importante, tá? Aqui sobre o JASP. Ele vai gerar um gráfico, tá? Ele vai gerar um gráfico, a gente solicitou esse gráfico aqui. Só que esse gráfico ele não vai trazer as cargas fatoriais padronizadas, tá? Então essas cargas fatoriais padronizadas, elas não vão aparecer no gráfico. Isso é uma limitação, tá? Então, a princípio eu sugiro que você, né, faça esse gráfico em outro programa, né? Até mesmo no próprio PowerPoint, tá? Se você não souber trabalhar com o R, né? Enfim, se você não tiver outros recursos, o PowerPoint funciona muito bem. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição dessa aula também um arquivo de PowerPoint com centenas de modelos diferentes, tá? Para você organizar aí de acordo com a sua necessidade, beleza? E aí, olha só, pessoal, outra informação importante aqui, ó. Eu falei para vocês, né, que o RMCA ele estava com um valorzinho um pouquinho acima do que era aceitável, né? E eu falei antes que os índices de modificação eram, né, as informações que diziam aonde estavam os problemas do modelo. Não sei se você lembra disso. Mas olha só, aqui embaixo, né, a gente vai ter a saída dos índices de modificação. E aí ele está me dizendo aqui, ó, covariância residual, ou seja, ele está me dizendo que tem dois itens aqui que o erro deles, né, ou seja, a covariância dos resíduos, ou seja, os erros deles são correlacionados entre si, tá? Quando itens têm erros correlacionados, isso pode ser duas coisas, basicamente. Ou itens que têm, né, uma redundância muito grande e mesmo depois que eles são explicados pelos fatores, a parte que sobra deles, que é o resíduo, elas se correlacionam entre si. Então ele está me dizendo assim, olha, essa parte que não foi explicada aqui, elas estão relacionadas entre si, então possivelmente tem uma proximidade de conteúdo muito grande entre esses itens, né, que está fazendo eles se associarem. Ou, né, se você tivesse, né, muitos índices de modificação aqui, né, muitas covariâncias residuais, isso poderia eventualmente estar apontando que a sua estrutura que você está testando, ela não é a mais adequada para os dados, tá? Que talvez alguma outra variável latente que você não colocou no seu modelo poderia estar explicando melhor os itens, tá? Então, enfim, basicamente essas duas explicações para o que são, né, as covariâncias residuais. Ele está me dizendo aqui, ó, que se eu correlacionar o erro do item 2 com o erro do item 3,
o meu valor de Q quadrado, né, ele vai diminuir, ó, em 6,83, tá? Então, o valor do índice de modificação, ele é, né, quase que uma redução automática dos valores do seu Q quadrado, tá? Então, se ele está me dizendo, né, que eu vou colocar aqui, né, essa covariância residual e o meu valor do Q quadrado vai ser reduzido, né, em 6,83, vamos subir aqui um pouquinho, ó. A gente sobe aqui um pouquinho. O meu Q quadrado, ó, ele é 7,55. E ele está me dizendo que se eu solicitar, né, a correlação entre os itens 2 e 3 aqui, isso aqui vai cair 6,83. Então isso aqui, né, no final das contas, o meu Q quadrado ficaria quase que 0,60, né? Então um valor muito baixo, tá? É, Bem, como eu disse para vocês, né, geralmente covariância aqui de itens, né, pode indicar uma sobreposição do conteúdo, né? Então vamos dar uma olhada aqui sobre o que são os itens 2 e 3, ó. O item 2 é já acordo cansado pela manhã e o item 3 é tenho que fazer um grande esforço para levantar pela manhã para ir trabalhar. Então vejam que são dois itens, né, que fazem menção a um cansaço, né? Tudo bem, faz parte, é da exaustão emocional, mas os dois têm esse conteúdo semântico, né, de esforço pela manhã, né? Acordo cansado pela manhã, preciso fazer um esforço para me levantar pela manhã. Então, claramente são dois itens que medem a mesma coisa, né? Então isso poderia também estar sugerindo, tá? Esses índices de modificação aqui, eles podem estar sugerindo que você pode retirar um desses itens aqui, e aí geralmente as pessoas optam, né, por retirar o que tem a carga fatorial menor, já que são dois itens que basicamente medem a mesma coisa, tá? Então isso é uma das estratégias de refinamento de medida, beleza? É, Bem, se você quiser, né, solicitar essa covariância residual aqui, você tem como, tá? Você vai clicar aqui em Model Options e aqui, ó, embaixo, ó, Residual Covariance, você vai colocar o 2 e 3. Então você vai passar para cá e olha só o que ele fez, ó. Ele colocou aqui a covariância residual, tá? Entre os itens 2 e 3. E essa covariância, né, aqui foi de 0,29, tá? Então uma correlação aqui, uma covariância de 0,29. Bem, como os meus índices de ajuste já eram muito bons sem essa alteração aqui no modelo, eu acho que ela não se justifica, tá? Então eu não vou colocar, beleza? Eu vou deixar o meu modelo puro porque é um modelo que já tem índices de ajuste muito bons. Ponto importante aqui, tá? Para você, olha só. EPC. O que é esse EPC aqui nos índices de modificações? Isso aqui se chama Expected Parameter Change, tá? Ou seja, ele está me dizendo, né, que se eu colocar essa covariância residual aqui entre esses itens 2 e 3, muito provavelmente, né, o valor esperado dessa covariância vai ser de 0,29, tá? Então é expected parameter change, ou seja, modificação esperada do parâmetro, tá? Se eu coloco aqui, ó, 2 e 3, foi de fato, né, uma covariância de 0,29, tá bom? Então, você não só deve avaliar os índices de ajuste, tá? Ou desculpa, os índices de modificação, você não deve só avaliar aqui o valor bruto dos índices de modificação, mas dê também uma interpretada aqui no EPC, tá? Expected Parameter Change, beleza? Bem, pessoal, então você aqui já aprendeu a realizar um modelo unifatorial, né? Agora, pessoal, vai ficar muito fácil a gente adicionar novos fatores, tá? Então, para você adicionar novos fatores aqui, você vai clicar aqui em mais, e aí ele já vai me dar aqui a opção do fator 2. O fator 2, né? Eu não sei se você lembra, mas o fator 2 ele vai, né, do item 6 até o item 10, tá? Então vamos colocar aqui item 6 até o item 10. Olha só o que começa a acontecer aqui, pessoal. Ele já começa, né, a criar aqui, né, os meus fatores aqui, tá? Já começa a organizar todos os resultados, na verdade. Esse fator 2 ele tem o nome realização profissional, né? Então são itens que vão avaliar a realização profissional. Então eu vou chamar isso aqui de RP, tá?
chamei isso aqui de RP. Eu vou agora adicionar, né, o terceiro fator aqui, que é desumanização. E esse fator aqui ele vai do item 11 até o 15, né? Então eu vou chamar isso aqui de né, desumanização, item 11 até o 15. Depois, né, eu vou colocar aqui o quarto fator, que seria, né, o distanciamento, vou colocar assim, tá? Distanciamento emocional. E esse distanciamento emocional vai dos itens 16 até o 19, tá? Então 16 a 19. E aí, pessoal, absolutamente nada muda em termos de interpretação, tá? Em termos de interpretação, você deve avaliar exatamente as mesmas coisas, né? Então, veja que o índice de ajuste aqui desse modelo foi muito bom, né? A gente teve aqui um valor de Q quadrado de 105,89, 146 graus de liberdade, valor de P de 0,99, CFI, TLI tocando, né? Tocando o topo, né? O CFI tocando 1, TLI pode passar um pouquinho de 1, isso aqui não é um problema, tá? Valores de RMCA aqui perfeitos, né? 0, 0, 0, né? Tanto o intervalo do limite superior quanto inferior. E por que esses índices estão tão bons, né? Parece até mentira, né? Putz, será que isso aqui tá certo? Só para você entender, todas as vezes que a quantidade de graus de liberdade nesse DF aqui, ó, Degrees of Freedom, todas as vezes que o DF for maior do que o valor do Q quadrado, né? Então 146 aqui, ó, é maior do que 105, isso vai fazer com que os seus índices de ajuste atinjam o topo, tá? Então isso não é um erro propriamente dito, tá bom? Aqui então, pessoal, você deve, obviamente, né, interpretar as cargas fatoriais dos itens, né, para ver qual é o item mais fraco, qual é o item mais forte, enfim, né, uma mera interpretação de cargas fatoriais aqui. Depois, né, aqui embaixo, né, ele vai apresentar as correlações entre os fatores, né, então, exaustão emocional com realização profissional, exaustão emocional com desumanização, exaustão emocional com distanciamento emocional. E aqui, né, interpretando a última coluna, né, que é as correlações, né, ou seja, as relações entre os fatores padronizadas, né? Então, correlações aqui, né, que variam, né, de 0,80 até 0,44, né, essa daqui é a menor, 0,80 entre desumanização e distanciamento emocional, que faz total sentido, né, na teoria do burnout. Esses dois fatores, a princípio, deveriam ser um só, que se chamaria despersonalização, tá? Então faz sentido que essa correlação aqui seja tão alta, né? Entre eles, então tudo certo por aqui. Veja, pessoal, aqui, olha só, que um ponto importante aqui dos índices de modificação, tá? Quando a gente tem agora, né, mais de um fator, os índices de modificação, eles não vão ser só apenas entre itens, tá? Por exemplo, correlaciona o item 2 com o item 5, correlaciona o erro do item 3 com o erro do item 7. Não. Você pode ter também indicativos de cargas fatoriais cruzadas, tá? Porque olha só, na análise fatorial confirmatória, você diz, né, quais são os itens, né, que fazem parte de cada um desses fatores. E, em certa medida, você está dizendo, né, por exemplo, exaustão emocional, item 1 até item 5. Todos os itens de 6 até 19 eu estou fixando aqui a zero, tá? Eu estou dizendo, olha, exaustão emocional não carrega, né, não explica nenhum desses outros itens. Então, eventuais cargas que existam aqui, eu estou fixando a zero no modelo. Mas os índices de modificação, eles podem dizer assim, olha, algum fator pode estar tentando explicar algum outro item aí, tá? Então, por exemplo, ó, realização profissional, né, que é o nosso segundo fator, realização profissional, ele está tentando, ó, explicar o item 3. Ele está tentando explicar o item 3. Então, a princípio, ele está me dizendo, né, que poderia ter uma seta aqui, né, de realização profissional para o item 3. Está tentando explicar quanto, Bruno? Bem, veja só.
O valor dos índices de modificação foi de 17,27, né? E o Expected Parameter Change foi de menos 0,26, ou seja, ele está me dizendo, né, que se eu colocasse esse fator aqui para explicar o item 3, eu teria uma carga fatorial de menos 0,26, tá? É, existem algumas cargas fatoriais aqui que são até maiores, olha só. Desumanização, né, explicando o item 19, né, que faz parte de distanciamento emocional. Então, como eu falei, né, são dois fatores que teoricamente eles são a mesma coisa, né, então é normal esperar uma carga cruzada aqui entre esses fatores, tá? Então isso aparece aqui, né, com esse EPC de 0,47 aqui, tá? Então, assim, tá? Índices de modificação são uma excelente ferramenta, né, para que você possa avaliar os erros do modelo, mas você não pode, né, simplesmente sair acatando tudo que os índices de modificação estão pedindo, porque você precisa, né, de uma justificativa teórica muito clara para fazer, né, modificações no seu modelo, porque a princípio o modelo que você está testando é um modelo qual você tem uma teoria de base por trás, né? Enfim, é um modelo que você tem uma justificativa para estar testando. Todas as vezes que você acata, né, alguma modificação oriunda, né, dos índices de modificação, você está rejeitando o seu modelo que você testou antes, né? Então isso traz alguma necessidade, né, de você justificar o porquê isso aconteceu, tá? Bem, teria mil e uma coisas para falar sobre índices de modificação, tá? Mas não quero deixar essa aula aqui muito longa, né? Para não ficar enfadonha. Então, beleza. Você já aprendeu aqui, né? A testar modelos multifatoriais correlacionados, tá? E modelos de segunda ordem. Como é que eu faço? Cara, muito simples, tá? Modelos de segunda ordem, você simplesmente vai clicar aqui em Second Order e você vai dizer que todos esses fatores aqui fazem parte de um modelo de segunda ordem. E aí olha só o que é que ele faz. Ele vai criar aqui a variável de segunda ordem chamada SO, Second Order, e vai realizar aqui o procedimento para você. Beleza? Olha só, um detalhe importante, tá? Um detalhe importantíssimo. Estruturas fatoriais de segunda ordem, elas só podem ser testadas se você tem quatro fatores, tá? Se você tem quatro fatores. Se você tem só dois fatores, o modelo não vai ter graus de liberdade suficiente, então ele não vai rodar. Se você só tem três fatores, os graus de liberdade do modelo vão ser igual a zero. Isso vai dizer que o modelo é idêntico ao modelo de três fatores correlacionados. Ou seja, se você testar um modelo de três fatores correlacionados e depois você colocar, né, um fator de segunda ordem aqui, todos os resultados vão ser iguais. Os índices de ajuste vão ser idênticos, nada vai mudar, tá? Então, você só vai passar a ter graus de liberdade suficiente para testar a segunda ordem a partir de quatro fatores. Beleza? Anote isso, que isso é importante, tá? E aí, pessoal, olha só, quando você coloca, né, aqui o fator de segunda ordem, veja que o JASP chama de SO, que é Second Order, tá? Então, quando você coloca isso aqui, ele vai trazer, né, algumas informações a mais aqui, tá? Ó. Então, ele vai me criar, né, agora uma tabela aqui chamada de segunda ordem, e nessa tabela ele vai me dizer, né, qual é a carga fatorial, né, desse fator de segunda ordem para cada um dos fatores de primeira ordem, tá? Então, essas cargas fatoriais você vai encontrar, né, mais uma vez aqui, né, nos parâmetros estandardizados, tá? Os parâmetros padronizados. Então, vamos lá, ó. O fator de segunda ordem de burnout, ele explicou, né, mais fortemente aqui o distanciamento emocional, né, com uma carga fatorial de 0,90 e explicou menos, né, a realização profissional, né, com uma carga fatorial de menos 0,54, né, 549, 0,55, né, por assim dizer. Então, isso aqui são as cargas que você, né, quando estiver organizando lá no seu modelinho, você vai precisar colocar aqui no seu gráfico, tá? Mais uma vez, lembrando que
o JASP não coloca as cargas fatoriais padronizadas aqui, tá? Então você vai precisar colocar manualmente, beleza? É, veja também agora, pessoal, que quando a gente testou, né, o modelo fatorial de segunda ordem, os índices de ajuste, né, continuam muito bons, né? Então a gente vai ter aqui um valor de Q quadrado, né, com o valor de P acima de 0,05, você vai ter aqui o CFI e o TLI também, né, tocando aqui os valores mais altos possíveis, né, RMC a zero, enfim, índices de ajuste muito bons. O que é que eu queria ainda falar, né, antes de terminar essa aula aqui? Veja que esse modelo aqui, né, ele é plausível tanto numa estrutura de segunda ordem quanto numa estrutura sem segunda ordem, tá? Então, por exemplo, se você quisesse, né, só testar um modelo onde esses fatores aqui são correlacionados entre si e você quisesse, né, tivesse interessado nos scores individuais, né, de cada uma dessas facetas apenas, beleza, você não precisa do fator de segunda ordem. Agora, se você quiser, né, ter um fator, um score global de burnout aqui, você precisa ter, né, algum tipo de modelo que justifique, né, a criação de um score único, né? E aí, no caso, né, um modelo de segunda ordem permite, né, que você compute tanto os scores dos fatores de primeira ordem quanto os scores fatoriais também do fator de segunda ordem aqui, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Porque se você não tivesse, né, eu vou retirar aqui esse fator de segunda ordem, tá? Ó. Se essa estrutura de segunda ordem não fosse plausível, você não tinha, né, como criar um score geral de burnout. Você teria que trabalhar exclusivamente com os scores individuais de cada uma dessas facetas. Beleza? Bem, pessoal, eu acho que era isso, tá? Se você ficou com dúvidas, escreva, tá? Vai ser um prazer ajudar. Vou deixar aqui na descrição dessa aula uma série de informações para você complementar um pouco melhor tudo isso que foi trazido aqui em vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito no Psicometria Online, se inscreva aqui no canal, dê seu like, tá? Deixe seus comentários, ative o sininho para que você receba todas as notificações dos próximos vídeos e etc, etc, tá? Você também pode me encontrar lá no Instagram, tá? Lá a gente tem, né, uma interação muito grande com o público, a gente coloca uma série de perguntas e respostas todo santo dia, né? Enfim, a interação lá funciona fortemente, tá? Então se você não tá no Instagram, me procura lá também. E é isso. Vamos que vamos, fica bem e um grande abraço.